Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clube do Filme, seu podcast quinzenal, no qual a gente debate sobre a sétima arte, essa arte maravilhosa que é para falar sobre filmes. A proposta do Clube do Filme é justamente sairmos de nossa zona de conforto, então todo episódio tem uma indicação para o episódio que vem aí pela frente e cada um vai indicando aí um filme que quer assistir, um filme de gêneros completamente distintos, indo aí do romance para filme do Rambo, para filme de terror, para... Enfim, a gente vai passeando pelos gêneros filmísticos por aí, que é pra gente sair justamente da nossa zona de conforto e assistir talvez uma obra que a gente não ia dar chance, justamente essas novas experiências, novas vivências. E no episódio do Clube do Filme de hoje, eu, Michel Martins, aqui presente, ele, Alan Castamão. Ele, o próprio, aguardando um momento aí pra fazer uma janta, né? Tô morrendo de fome aí, mas o podcast é prioridade. E Gabriele Welter. Confesso que as minhas lombrigas também estão pedindo comida, mas vamos lá, né? Vamos nos alimentar de cultura. Falar em cultura, eu aprendi uma palavra agora com o nosso nobre Michel Martins, né? Gêneros filmísticos. Gostou? Nos cinematográficos já caiu de moda, né? Agora é filmísticos aí. Parabéns, Michel. Místicos. Claro, é uma linguagem, uma roupagem moderna que temos aqui no Clube do Filme. Neologismos, né? Então vamos dando início para mais um episódio do Clube do Filme. Clube do Filme, o seu podcast sobre cinema. Como vocês já sabem, já está no título deste episódio do podcast, iremos falar hoje sobre o filme Nomadland, filme aí de 2021, filme da diretora Chloe Zhao. Eu digo que é filme dela porque a moça ela fez tudo no filme, só não atuou. E este filme você encontra aí no Globoplay, no Telecine pela assinatura e na internet aí de diversas maneiras. Se você não assistiu esse filme, não quer tomar spoiler, vai ter spoilers aqui neste episódio. Então se você quer assistir, vai lá, pausa esse episódio, assiste o filme e depois volta aqui com a gente, que a gente vai debater sobre o filme Nomadland. E se você não tem problema nenhum com isso, quer continuar? Siga aí por sua conta e risco e um bom episódio para você. Gabriele Welter, como foi sua indicação do filme, por favor, nos traga aí a sinopse deste filme. Vamos lá, sinopse do nosso patrocinador não monetizado, extraoficial, adorocinema.com. Após o colapso econômico de uma cidade na zona rural de Nevada, nos Estados Unidos, em 2011, Fern, interpretada pela maravilhosa Frances McDormand, uma mulher de 60 anos, entra em sua van e parte para a estrada, vivendo uma vida fora da sociedade convencional como uma nômade moderna. Fern vende a maior parte de seus pertences e compra uma van para morar e viajar pelo país em busca de trabalho. Ela aceita um emprego sazonal em um centro de atendimento da Amazon durante o inverno. Linda, uma amiga e colega de trabalho, convida a Fern, então, para visitar um encontro no deserto do Arizona, organizado por Bob Wells, que fornece um sistema de apoio e comunidade para companheiros nômades. Fern inicialmente recusa, mas muda de ideia quando o tempo fica frio e ela luta para encontrar trabalho na área. Nesse acampamento, a Fern conhece outros nômades e aprende aí habilidades básicas de sobrevivência e autossuficiência para a estrada. Mas um filme que é muito mais do que isso, vencedor de Oscar, né? E não só um, mas 3. A gente vai falar sobre isso no episódio de hoje. Então, já que você puxou as premiações do filme Nomadland, vamos falar já, né? O filme ele ganhou como melhor atriz para Frances McDormand, ganhou como melhor filme ali no ano passado, de 2021, e ganhou também como melhor direção para Chloe Zhao, né? Chloe Zhao que fez tudo nesse filme. Ela foi diretora, ela foi roteirista, ela fez a edição do filme, ela foi a produtora do filme. Então é quase um projeto
autoral dela. Claro, tem a sua equipe, tem as parcerias, distribuição e tal, mas é um projeto autoral. Ela produziu, editou, fez de tudo essa mulher e ganhou aí o Oscar, então, de melhor direção do ano de 2021. Há que se ressaltar, Michel, que ela também preparou os atores, né? Tem muita gente que confunde o Nomadland porque acha que é um documentário, né? Porque ele é baseado em histórias reais. Na verdade, ele é baseado num livro que contém histórias reais. E esse livro foi escrito pela Jessica Bruder. E aí a Chloe fez o filme sobre esse livro. Claro, né? Sempre guardadas as devidas proporções aí. E o pessoal acha que é documentário por quê? Porque a maioria das pessoas são não atores que interpretaram as suas próprias vidas nos filmes, né? Então a gente tem a Linda May, a Swank, o Bob Wells, que você pode ver nos créditos finais do filme lá, que tem o nome deles como fulano, nome, né? Enfim, o próprio nome, a pessoa interpretando. E eles são não atores, eles são realmente nômades que vivem na estrada, mas para o filme eles foram preparados como atores, né? Para atuar, tem todo um roteiro que foi escrito pela Chloe, enfim. E por isso há quase essa confusão de ser um documentário, né? Eu acho que ele meio que mixa, porque tem histórias reais, mas tem também, por exemplo, mortes que não aconteceram, ou pelo menos não ainda, né? E tem toda essa adaptação para a ficção também. Então ele não é um documentário 100% real, mas tem esse fato muito curioso e que é uma característica da Chloe de usar não atores também. Mas ele tem essa pegada documental, né? Muito com a sua atenção voltada para as falas, mesmo que sejam poucas, né? Para os seus relatos. Isso me chamou a atenção. E inclusive a própria fotografia, que depois a gente vai falar, né? Ela contribui, os enquadramentos de câmera contribuem para esse tom documental, mas ele é de fato um filme, né? E há também frases que foram literalmente extraídas, né, desse livro para o roteiro e que os atores e também os não atores tiveram que falar exatamente aquela frase, né? Porque, de fato, se você perceber no filme, por uns 5 ou 6 momentos assim, existem frases que fazem você refletir, são muito bem colocadas. Eu não sei quais dessas, de fato, foram extraídas do livro, porque eu não tive acesso, mas são frases que fazem você pensar, né? São relatos, então, que fazem você refletir sobre a sua vida. Esse trabalho aí com os não atores é um trabalho muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil com o filme Cidade de Deus, né? No qual foi feito o trabalho lá nas comunidades para fazer o filme e foi pego essas oficinas para pegar o pessoal da comunidade mesmo para atuar, que foi o que aconteceu no filme Nomadland. Esses atores, não atores, mas são atores que fizeram o filme, no caso a Linda May, a Charlene Swank, o Bob Wells, eles são nômades na vida real também, né? Então eles filmaram com pessoas que têm esse dia a dia para dar justamente mais essa intimidade e esse tom documental que tudo, né, todas as técnicas utilizadas aí, eles querem dar muito essa proximidade documental, mas sendo um filme muito bem produzido, né? Não que documentários não sejam, mas aquela câmera que vai passeando junto com a personagem da Frances McDormand, a Fern, é aquela câmera na mão, que ela tem o trimilicar do andar, é aquela câmera bem intimista, que está junto com a personagem, aqueles ângulos fechados dentro da van também, para dar essa sensação de proximidade, e o roteiro também que colabora muito com o cotidiano e com essa questão do dia a dia dos nômades para mostrar essa parte. Então dá toda uma cara documental mesmo no bolo, né? Juntando todos os ingredientes. Ainda falando sobre a preparação dos atores, né? Eu vi uma entrevista, eu li muito, eu assisti esse filme no ano passado, quando ele foi lançado, e reassisti agora. E eu lembro de ter pesquisado muito, porque foi um filme que mexeu muito comigo, assim, trouxe muitas reflexões, muitos insights.
E aí, nas entrevistas também desses não atores, eles citaram muito o trabalho da Frances McDormand, que é a atriz que interpreta a Fern. E ela ajudou muito também na preparação dos atores. Ela criou uma relação de intimidade com as pessoas, de apoio. Ela foi muito referência. Então, dá para até destacar esse papel dela na direção, na produção do filme, né? E existe uma curiosidade também, que alguns dos atores, não atores, como a gente rotulou eles aqui, eles não sabiam também, por exemplo, que a Frances McDormand era uma atriz premiadíssima, que é um exemplo aí do Bob Wells. Eles sabiam, claro, que estava sendo gravado um filme, que eles iriam para um filme, que era um livro que falou sobre eles, disso eles sabiam. Mas naquela cena em que a Fern conta aquela história sobre o marido dela, né, que dele se emociona e fala do filho, são emoções reais dele aí. E depois que acabou o take, acabou essa filmagem, ele foi lá consolar a Frances McDormand, falar, olha, que pena do seu marido, não sei o que lá, e dela contou, não, meu marido tá vivo. Daí ele achou que ela era realmente uma nômade também, como eles. Então é legal que essa interação entre eles foi muito natural no filme, e as emoções também, né? Ah, muito legal, eu não sabia. Se de fato aconteceu, foi bem colocado, eu gostei. Inclusive, curiosidade para Alan Castaman. Frances McDormand, ela é casada com o Joel Coen, né? Que é um dos irmãos Coen aí do episódio passado. Mas o Michel foi a fundo aí pesquisar a biografia de algumas pessoas. Parabéns. E ela tinha o sonho, né, de ser meio nômade também, um sonho de adolescência, assim. Então, para ela deu vários depoimentos da intensidade que foi para ela também viver esse personagem, né? Falando em nomadismo, né? Embora o filme retrate um nomadismo de pessoas mais idosas, muitos deles decidiram optar por essa vida de percorrer os Estados Unidos com uma van. Outros foram forçados, como é o caso da atriz, né? Da personagem principal do filme. No caso dela, a crise de 2008 agravou a situação de muitas empresas que chegaram à falência, e foi o que restou para ela, né? O nomadismo hoje ele é visto com bons olhos pela classe mais jovem, né? Alguns aventureiros, outros são periódicos, outros tomam isso como um planejamento, um hábito de vida. Gabi, se eu te perguntasse agora, por que o filme te chamou tanta atenção, né? Tu saberia me dizer se foi pelo desejo de ser nômade um dia? Eu já tive esse desejo e tenho ainda, tá? Mas eu não sei se é algo que pertence a todos. Me conta um pouquinho aí, conta pra nós. Olha essas perguntas direcionadas aí. Eu não posso dizer que nunca passou pela cabeça, né? Mas sempre tive a consciência de que a vida do nomadismo, né? Do jeito que ela é muitas vezes vendida, né? Para os jovens, assim, mostrada, ela traz um olhar mais glamuroso, né? Então, claro que eu gostaria de poder viver um tempo na estrada, viajando, visitando. Mas uma das questões, assim, o filme para mim impacta muito, porque eu acho ele genial, né? Eu quero muito ler o livro também, porque ele é um filme que para mim ele politiza sem militar sobre um assunto. Porque para mim fica a sensação de que ele transita, mas ele não defende uma coisa ou outra, ele não diz que as pessoas têm que ser nômades, e também, embora ele faça uma crítica, porque você vê o nomadismo nessa faixa etária da vida, de pessoas se aposentando, de pessoas que não conseguem mais se recolocar no mercado de trabalho, que é a situação da Fern. Elas, não é porque elas sonharam em ser nômades, alguns sim, mas
eles estão lá por necessidade. Claro que tem um outro ponto que a Fern até tem a oportunidade de morar numa casa, com família, né? E ela não consegue, ela tem uma alma que é muito livre, né? Mas tem toda uma situação, porque tem situação precária. Você vê eles fazendo as necessidades num balde. Vamos dizer que as pessoas que desejam uma vida de nômade, não sei o quê, fica imaginando que tem isso, né? Sim. Até tem a cena das três, né? A Fern, a Swank e a Linda May, acho que são essas três, que vão numa feira de motorhome, né? E aí elas veem aquele motorhome gigante, sabe? Super, super diferente da realidade que eles estão enfrentando. Então, ao mesmo tempo que o filme ele não acusa abertamente ninguém, não condena nem aclama esse estilo de vida, ele só mostra como ele existe, especialmente para essa faixa etária, que é o maior destaque, né? Mostram os jovens também, mas mostra os perrengues que enfrentam, mas também os lugares incríveis pelos quais eles passam, né? Tem muita coisa para falar sobre isso, mas vou dar um espaço para vocês falarem também o que vocês pensam e sentem sobre esse filme. Mas aí que entra, então, aquele tom documental, né? Ele não é preto no branco, isso é certo, isso é errado. Ele é cinza. Ele é justamente neutro e ele mostra os dois lados, tanto o positivo e o negativo, como você já destacou. Eu acho que isso ajuda a não tomar lado e tomar partido. Existem, claro, mensagens muito bonitas. Tem uma parte de alguns depoimentos dos nômades que eles estão falando por que eles chegaram nesse ponto da vida deles, o que fez eles decidirem ser nômades. Existe aquela mensagem, aquela mulher que ela diz que o amigo dela trabalhou, antes de se aposentar ele faleceu e nunca tirou o barco que ele tinha lá da garagem da casa dele. E outras que trazem uma mensagem um pouco mais negativa, que foi porque não teve o que fazer mesmo, por causa da recessão que aconteceu em 2007 e 2008, que são realmente sem teto, né? Homeless. Então ele mostra, sim, os dois lados, o que acaba tornando ele muito mais neutro, com essa carinha aí de documentário mesmo. Eles até usam a diferenciação na expressão, né? Dizem, tem um encontro da Fern no mercado com uma antiga aluna, porque se você for ver o histórico dela, ela tinha boas posições, né? Ela foi chefe de recursos humanos, ela já tinha sido professora, ela tem uma bagagem de trabalho importante. E aí a adolescente questiona ela, minha mãe falou que você é homeless, né? Que você não tem casa. E ela usa esse trocadilho no inglês, que ela diz assim, eu não sou homeless, eu sou houseless. Significa que eu não tenho uma casa física, mas eu tenho um lar, que aquela, né, que a van é o lar dela. E um outro fato que chama atenção é que, embora exista esse espírito muito livre, né, uma das curiosidades, a gente começou falando sobre curiosidade, acho que vai até o fim, vai surgir curiosidade, né, quando a Fern tem a oportunidade de morar numa casa confortável com o Dave, né, que é aquele cara que chega a quase ser um flerte, assim, você não sabe se é, se não é, mas ela ainda está muito ligada ao marido que faleceu, né? Na cena, o Dave vai para a casa do filho e o filho dele é o filho na vida real mesmo, sabe? O filho do Dave e o Dave são pai e filho na vida real. O cara é músico, enfim. Mas tem um depoimento da irmã da Fern que é muito forte, né? O Michel falando das frases marcantes. É verdade. E que ela fala do sonho americano, né, que essa cultura é muito forte do sonho americano, de viver na estrada, nesse lugar mais livre, né, e que a Fern sempre foi a espírito livre, a weirdo, a estranha, enfim, desde a infância. Você vê uma posição que a irmã, que tem uma vida super estável, meio que
se sente numa posição inferior a Fern, assim, pelo menos foi a sensação que me passou. Porque esse sonho americano tem a questão do desafio, da liberdade, de buscar independência, que era muito vivo na Fern, que ela não conseguiria viver uma vida estável. E uma outra pegada que é de caridade, ela também não quer caridade de ninguém, ela quer se virar sozinha mesmo, assim. Ela de fato deixa entender que gostaria de algumas vezes, né, estar no lugar da Fern, porque a vida dela, da irmã da Fern, né, ela é aconchegante, é agradável, eles têm recursos financeiros, têm comida boa, casas, né, eles são da área de corretagem de imóveis, então eles trabalham com milhares de dólares aí no vocabulário, mas ela deixa entender que ela não está feliz com aquilo ali, ela quer outras experiências, e isso dá mais coragem ainda para Fern seguir adiante, né, pagar a van dela, que ela foi até a irmã para buscar um recurso financeiro, pagar a van dela e continuar a sua vida nômade por aí, né? O filme não mostra se pagou ou não pagou, mas isso pouco importa para nós. Esse momento acho que é mais interessante no filme ali do que propriamente pagar a dívida, né? Ele é um filme que trata muito sobre esses sentimentos, sobre essa intimidade que a gente acaba adquirindo com a personagem da Fern. E é interessante que, mesmo ela sendo esse espírito livre, o sonho americano, viver como um nômade não quer dizer que ela não necessite de um convívio social. Durante todo o filme, uma coisa que me pegou bastante, me chamou muito a atenção, é que mostrava sempre ela conhecendo essas novas pessoas, ela convivendo com essas novas pessoas, nesses trabalhos sazonais, né? Nesses encontros dos nômades, e depois algum personagem tomava um rumo diferente, né? Seja uma força maior que levou eles a não estar mais ali, ou alguns personagens que foram realizar um outro sonho, e depois mostra ela sozinha fazendo essas mesmas atividades no decorrer de todo o filme. E como que ela daí já não tá mais com aquele brilho nos olhos para fazer aquilo, e daí parte para outro lugar. É interessante ver que viver como um nômade não quer dizer que ela vai viver sozinha. O ser humano, ele é um ser social e ele necessita deste convívio social com outros seres humanos. Somos seres gregários, né, Michel Martins? A gente sabe que a gente precisa dessa convivência. Algumas pessoas, né, a gente poderia até entrar aí nos extrovertidos e nos introvertidos, né, as pessoas que precisam sempre ter gente por perto e as pessoas que precisam dos seus momentos de calmaria. Fica muito claro, né, a gente percebe que a Fern é essa pessoa que ela precisa dos momentos sozinha para recuperar a sua própria energia, digamos assim. Mas a maior prova de que eles precisam conviver socialmente é a existência daquele acampamento do Bob Wells, né? O RTR lá. Porque eles precisam socializar, eles precisam de contato, eles precisam trocar com as pessoas. Você vê que eles trocam equipamentos entre uns e outros, assim, o que um tem, que não usa mais e passa para o outro, enfim. Eles criam uma relações. de pulgas, assim, né? Exato, eles criam relações. Ela se aproxima de jovens, de pessoas diferentes. Existem momentos de confraternização. Tem até um momento que fica aquela sensação assim, porque é um grupo muito vulnerável, né? Então tem um momento que fica uma sensação de nossa, será que esse negócio do Bob Wells aí é quase uma seita, um negócio assim, que ele é o guru dos nômades, mas acabou não indo para esse lugar tão pesado. O depoimento dele, mais pro final do filme, é muito marcante também. Mas essa é a prova que todo mundo precisa se conectar em algum momento, né? E agora que você falou do depoimento dele, eu tenho certeza que você tem anotado a frase dele aí. Vai lá, Gabi. Pode falar. É bonito. Eu ia deixar pro final. Tá bom, então no final deste episódio, o Gabriele Welter vai falar a frase do Bob Wells, que está no início dos créditos finais também, né? Uma frase muito bonita, muito interessante, com uma mensagem muito positiva sobre despedidas, né? Mas já que vocês pediram frases, vocês sabem que eu anoto as frases, né? Não adianta. A gente estava falando de
de casa, né? Homeless, houseless. E aí tem uma nômade que mostra a frase dela, dos Smiths, tatuada no braço, que ela diz que casa, home, né? É apenas uma palavra ou algo que você carrega com você, né? E a Fern, que é um assunto que eu quero até entrar mais profundamente, não sei se agora ou depois, ela tá vivendo um grande luto, né? Do marido, do trabalho, de tudo que ela tinha como uma vida regrada, até a falência daquela empresa que eles trabalhavam, né? Mas ela diz que ela fica cultivando as memórias do marido, e é nessa conversa com o Bob Wells, né, que ela fala que o que é lembrado continua vivo. E ela continua porque ela é a responsável por fazer a memória do marido existir, porque ele não tinha mais pais, ele não teve filhos, então ela era a única pessoa que mantinha a memória dele viva. Agora, me chamou a atenção, e eu quero perguntar para você se chamou a atenção de vocês também, a questão de várias pessoas com uma idade mais avançada, muitas praticamente já devem ter deixado o mercado de trabalho, estavam trabalhando, né? Então, dentro da Amazon, dentro da lanchonete, lá dentro do hostel ou do parque, né, que aceitava motorhomes. Enfim, o próprio grupo de pessoas do Bob, né, a maioria eram pessoas que tinham trabalho, né, trabalhavam lá naquele parque lá com as pedras, enfim. Fiquei curioso em saber, será que... eu sei que os Estados Unidos hoje enfrentam um problema de mão de obra jovem, né, os jovens não querem trabalhar. O Brasil tem sofrido disso também. E será que lá naquela época, lá onde foi escrito o filme em 2008, né, aconteceu não escrito o filme, lá em 2008, onde aconteceu a crise, e depois onde veio o livro, 2007 é o livro? 17, já estava começando a apresentar sinais, assim, a economia de que a mão de obra de pessoas mais idosas começava a ser reaproveitada? Vocês tiveram essa percepção ou não? Tive uma percepção sobre este assunto, que ele dá aquela respingadinha no filme anterior, né? No Country for Old Men, Sem País para Pessoas Velhas. Porque com essa crise, o filme ele diz lá no começo, ele mostra pra gente que é difícil para não só, mas principalmente essa mão de obra com uma idade mais avançada conseguir um trabalho fixo. Trabalho tem, mas não esse trabalho fixo. Tem, né, esses trabalhos que precisa de mais gente numa certa época, e talvez o livro ele foi escrito com ideia nisso. A crise ela começou a dar essa... Já havia esse problema, mas acabou agravando muito mais, e justamente esse pessoal que uma aposentadoria não sustentaria tão bem, que tem dívidas, tem que ser remanejado do jeito que dá. Querendo ou não, são atividades que em muitos países são consideradas de subempregos, né? Então, quem vai fazer esse tipo de trabalho, geralmente são pessoas mais velhas, ou então imigrantes, né? Pessoas de outros países, porque quem tem uma idade mais jovem e outras qualificações não quer fazer, né? Mas interessante o teu ponto de vista, Michel. Acho que embora o filme se passe lá na crise de 2008 e tenha sido escrito em 2017, né, vamos lá, 9 anos depois, eu acho que houve uma mescla aí da realidade, né, dos Estados Unidos naquela situação, né? Falando em emprego, né, ela trabalha por 2 vezes na Amazon, né? E eu não sei, será que a Amazon patrocinou ou, sei lá, teve algum apoio financeiro no filme? Aí já não sei, mas o que teve de jabá nesse filme aí, teve aparecendo marcas de comida, teve aparecendo até um cinema falando dos Vingadores, que curiosamente Chloe Zhao foi trabalhar depois nos Eternos, né? Filme aí da Disney também,
dentro do universo cinematográfico da Marvel. Mas eles foram lanchar num bar, num restaurante, acho que era Vingadores o nome, né? Não, eu não lembro. Eu lembro que ela passou na frente do cinema que tava falando do Vingadores. Ah, é verdade. O Vingadores estava em cartaz no cinema. Concluindo essa parte dos empregos, né, a gente vê que a questão não só de subemprego, mas de empregos sazonais, especialmente, você vê que eles já têm um cronograma. Ah, vai para o sul, vai para o norte, vai para tal lugar, a colheita da beterraba, ou sei lá o que era, né, que eles já têm uma organização anual de em quais regiões eles vão, né, buscar esses empregos sazonais. E claro, né, na Amazon, o filme começa e termina com a Amazon, que inclusive, fora do filme, né, no filme não tá tão claro assim, já recebeu inúmeras críticas por esse subemprego e pela remuneração baixa, enfim, dos seus colaboradores e não sei o quê, a polêmica de não ter tempo de ir no banheiro e tal e coisa e tal, né? Então, para os nômades ficaria muito, para os nômades, especialmente dessa faixa etária, fica muito, muito presente essa situação dos empregos sazonais e dos subempregos, né? E tem um momento que ela vai tentar um emprego fixo, vai para uma agência de trabalho, mas a mulher já olha para ela com cara de não vai rolar, né, colega? Exatamente. Falando então agora sobre a fotografia do filme. Aquele pitaquinho aí da Chloe Zhao, mas o diretor de fotografia foi o Joshua James Richards. E a fotografia, a princípio, me chamou muita atenção porque é muito bela. São quadros bem abertos, né, em vários momentos, mostrando muito bem a paisagem, mostrando aquela beleza do ambiente que eles estão passando, que a personagem, né, da Fern está passando, onde ela está ficando, como que ela aproveita aí o visual. É dito em várias vezes também por alguns outros personagens sobre momentos e experiências que eles tiveram, principalmente experiências visuais, com coisas da natureza, vendo aí a revoada das andorinhas, né? Uma personagem fala para Fern sobre isso. Então a fotografia ela é muito bonita, muito bem feita e, claro, também com os seus quadros e suas cenas mais intimistas, mais fechadas também dentro da van para dar aquela intimidade com a personagem. Eu gostei muito da fotografia deste filme. Eu também gostei, Michel e Gabi. Na maioria das vezes, quando mostra, né, uma imagem de plano aberto, ela é bem minimalista, né, com objeto assim, em destaques num cantinho da tela e toda aquela parte mais branca, sem informação, né? Então você vê a estrada seguindo no centro da tela e todo ao redor a paisagem, né? Aquelas estradas incríveis dos Estados Unidos, os horários escolhidos para filmar, então não tem muita produção, né? Filmagem real, então eles escolheram os horários de ouro aí, que são amanhecer e entardecer, né? Então a gente sabe que o sol é lindo quando ele amanhece, quando ele se põe também, ele deixa uma luz incrível no tom de pele, nos objetos, então passa muita serenidade, tranquilidade, esses espaços em brancos. E claro, como o Michel citou, há também cenas intimistas que mostram detalhes, porque precisam mostrar detalhes, só plano aberto não dá, né? Vira aquela questão, aqueles vídeos de youtuber, né? Eles pegam uma GoPro com ângulo aberto e saem filmando tudo o tempo inteiro. Não, tem que ter detalhes, sim, né? Um exemplo que me vem à cabeça agora é da casquinha de ovo das andorinhas, que a moça lá, a senhora pega com os dedos e sutilmente solta na água, né? Isso ilustrando um relato que ela havia feito minutos antes aí para Fern. Então, assim, parabéns pela fotografia. Dos vídeos que eu fui procurar sobre o filme, todos eles comentavam muito bem sobre esse diretor e sobre a fotografia. De fato, ele tem cenas ali que inspiram você a querer viajar, né? Mas, claro, tem todo
vamos dizer assim, a parte difícil, que também está exposta no filme, para você tomar a decisão, né? Quer ver essas belas paisagens, esses finais de tarde, esses amanheceres aí, tem isso aqui para fazer, né? Tem que cagar no balde, tem que trocar pneu. Então a vida nômade, ela tem, como qualquer vida, né? Tem seus ônus e bônus. E guardem esse nome aí, Joshua James Richards, o diretor de fotografia, um cara com 37 anos de idade apenas, tá iniciando seus grandes projetos agora, nesses últimos anos, e é um cara com certeza para no futuro a gente ouvir o nome dele aí novamente em mais produções maiores. Falando em produção maior, Nomadland é um filme que não teve tanto dinheiro envolvido, né? Apenas 5 milhões de dólares. E é um filme que, justamente pelo que o Alan comentou de ter utilizado mais filmagens reais, por assim dizer, não colocar muito efeito, não precisar de uma adequação em computação gráfica, não fazer muito desses frufrus, ele é um filme que saiu bem mais barato, né? Também a questão do elenco, enfim. Ele é um filme que com 5 milhões de dólares ele fez uma grande obra de arte. E quanto ele rendeu, Michel? Chegou a pesquisar? Não, mas eu já vejo aqui. Porque, afinal de contas, né, ganhador de Oscar, tem toda essa visibilidade, né, enfim. Não necessariamente que isso vá dar muito retorno, né, a gente sabe 35 milhões. Grande retorno vem das bilheterias, mas deu uma boa multiplicada aí o filme. Mas ele não tem foco, 35 né? milhões. O foco do filme não é ganhar dinheiro, obviamente não é isso. Aliás, ele é uma crítica, né, ao próprio sistema capitalista e o quanto ele acaba sendo cruel para as pessoas que trabalharam uma vida inteira e vão se aposentar, mas não vai conseguir dar conta, né, dar o giro, a própria Swank que está doente, ela até nem quer mais passar pelos processos, por hospital, enfim, muito diferente de um filme hollywoodiano como foi o Don't Look Up, né, Não Olhe Pra Cima, que faz uma crítica ao sistema, mas é muito mais conivente com o sistema. Nomadland tem totalmente outra pegada, né? O filme ele tem um descolamento, de certa forma, por parte das personagens, da parte política, né? Não econômica, mas política. Então, não importa o que aconteça dali para frente, eles têm que tocar a vida deles, eles têm que se virar, né? Já deram um gás enquanto eram jovens, agora eles precisam sobreviver. Alguns, claro, desse grupo de pessoas nômades têm condições financeiras boas, né? Têm famílias estruturadas e estão ali por um mero desejo de não necessidade. Mas eu acredito que se fosse tentar encontrar uma posição crítica do filme, né? Ele tende a criticar mesmo, né, se fosse querer olhar, eu acho que criticar, quem sabe, o individualismo das pessoas, né, que não, assim, a gente tende a não se importar muito com os outros. Então, ele relatando relações, mostrando relações de pessoas que dão valor às coisas simples da vida, ele faz uma crítica àquelas pessoas que pensam em si próprias e querem um engrandecimento, um enriquecimento. Não que isso esteja errado, eu também procuro isso, espero alcançar, né? Mas a gente com certeza deixa coisas para trás. E ela questiona, né, o pessoal lá, os corretores de imóveis, falando, você acha que é certo você ganhar dinheiro e comemorar endividando as outras pessoas? Ele tem um pouco disso aí, dessa crítica do não pensar no próximo, porque tem todo aquele senso de comunidade quando você vive como nômade. Você percebe que ela, mesmo sem mostrar muito essas relações iniciais, ela é uma pessoa, o personagem, a Fern, que se dá bem com todo mundo. Ela faz amizades muito fácil, mostra ela ajudando várias pessoas,
Então, existe acho que um pouquinho dessa crítica nessa fala dela pro outro corretor de imóveis. Verdade, ainda mais numa crise de 2008 que foi a bolha imobiliária, né? Mas querendo ou não, se tivesse que captar uma mensagem também, né? O filme vem para você e diz, Alan, Michel, Gabi, valorizem os pequenos gestos, valorizem as pessoas que estão próximas de você naquele momento, valorizem as coisas simples, né? Que aí existe esse desapego e você não vai se importar tanto com o que os outros pensam sobre você e com o que os outros pensam sobre o mundo. Mais ou menos é isso que eu entendi, né? Falando agora sobre o roteiro também da Chloe Zhao. Eu não sei se estou pronunciando certo o nome dela aqui, mas... Eu tô só lembrando o Walter Mercado falando, ligue Zhao. Então, a Chloe Zhao. Chloe Zhao. O roteiro que ela fez, as falas que eles utilizaram, é muito bom. É muito bom. Justamente por não ter utilizado todos atores profissionais, atores reais, são os atores não atores, é impressionante que a gente não percebe que eles não são atores de verdade. O roteiro ele traz falas muito naturais, não traz diálogos expositivos, o que também contribui para, de novo, aquele assunto de o filme parece um documentário. Ele parece algo tão natural entre eles, as conversas fluem, os assuntos vão sendo expostos, mas sem aquele diálogo que fala, porque eu tenho que falar uma coisa que os dois personagens já sabem para poder mostrar para quem tá assistindo que não sabe sobre aquele assunto. São às vezes nuances, alguma fala sobre algum outro assunto, que daí você entende que é algo que ela gostou, que ela não gostou, enfim. As falas e o roteiro sobre os diálogos é muito bem feito, e eu não sabia que o pessoal aí todos não eram atores, no caso. Eu acredito que isso é um ponto muito forte para toda essa parte do roteiro do filme. Tem nem o que falar desse roteiro, né? Muito bem construído, só reforço as falas do Michel. E eu suspeito em falar porque já declaro aqui meu amor, minha paixão por esse filme, porque eu gosto muito. Ele 1h50 de filme praticamente, de um filme que não tem rompantes, assim, sabe? E aí já entram, né, a questão do roteiro e direção, mas ele não é um filme chato, ele é um filme que não cansa, ele é um filme que ele consegue ser constante sem ser chato. Tem momento de nó na garganta, tem cenas super emocionantes, mas assim, não com esses picos, né? Então, de novo, naquele tom quase de documentário, mas muito bem construído. Trilha sonora, então, pra gente falar aqui. A trilha sonora composta e escolhida pelo Ludovico Einaudi. O que vocês acharam sobre a trilha? Também gostei, né? Tô aqui, muito chat de Nomadland. Aquelas composições no piano, lindo, 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 lindo. A parte que encerra o filme, na verdade antes, né? A trilha se repete lá, 7 Days Walking. Ela me lembra, um trechinho dela me lembrava até aquela música Behind Blue Eyes. Mas é linda, muito comovente, aquele toque do piano, assim, dá um arrepio. E ao mesmo tempo, contrasta com músicas bem countries, assim, né? Você vê que você tá no interior mesmo dos Estados Unidos, assim, né? Tem cena de dancinha. Eu gostei da trilha sonora, achei de uma sensibilidade particular, assim, muito boa. E colocando o meu entendimento sobre trilha desse filme, né, elas são trilhas que vêm para preencher, né, uma imagem, mas em algumas vezes, se a tela fosse ficar preta,
e só tocando a música a gente conseguiria imaginar a imagem depois, porque a trilha foi muito bem colocada, né? Ela te conduz, vamos dizer assim, ela é uma música que te conduz, mesmo se não tivesse a imagem. E claro, com a imagem conectada, fica, vamos dizer assim, uma sensação maravilhosa. Gostei muito das trilhas de preenchimento, assim, né? Especialmente por causa dos teclados, dos pianos. E também, acho que elogios aí para, sei lá, se tem um diretor de música, algo assim, né? Ou foi a própria Chloe que escolheu, mas muito bem. Apenas um momento, mas quem sou eu para criticar, né? Que o filme ele introduz também algumas músicas cantadas por personagens. No encontro aí dos nômades lá no deserto, eles cantam uma musiquinha do Bob Wells, e tem uma parte que também tem um grupo de jovens cantando música country. Nesse momento apenas, eu achei que ficou... Ele tem a música de fundo, aquela trilha de piano, e tem o cara cantando. Eu achei que... E as duas ao mesmo tempo me incomodou um pouco, apenas neste momento. Que... Sabe quando você sai um pouquinho do filme, porque alguma coisa te desconcentrou? Neste momento aconteceu isso comigo. Eu parei, eu falei, opa, eu tô vendo um filme e isso daí não tá legal. Mas apenas neste momento. Eu não percebi. Ficou o cara cantando, atrapalhando a trilha atrapalhando o cara que tava cantando, então... Mas... No conjunto geral, muito positivo também as colocações da trilha sonora, compôs bem, a gente sempre fala, né, complementou muito bem as imagens, porque o filme é justamente isso, esse mexidão maluco de várias técnicas e várias coisas que fazem a composição completa aí de um filme. Tu é o chatão mesmo, né, Michel? Tu tá criticando até os diretores fodão, eu não falo nada. Não, ele sempre tem uma agulhada, né? Uma ferroada, sempre tem. Tá certo, Michel? É isso aí. Não, eu tenho que ser sincero. Aquele momento realmente me desconcentrou do filme e eu parei e falei, aqui não ficou legal. Talvez ou deixe só o cara cantando ou só a trilha, mas é uma questão pessoal, né? É uma percepção pessoal que eu tive sobre este momento. Gabriele Welter, chegou o seu momento, a frase tão aguardada que quando eu ouvi, eu pensei em anotar essa frase do Bob Wells e eu falei, não vou anotar, porque Gabriele Welter já anotou, vai anotar, eu tenho certeza absoluta. Diga aí pra nós então essa frase que está justamente também no início dos créditos, dos créditos finais, não iniciais. Ai. Vai que não é a mesma frase, né, Michel Martins? Já pensou? Eu vou dar uma declamada aqui, você vai ter que voltar a assistir o filme para anotar a frase. Não, aí eu faço já um escarcel aqui. Falo, não, como? O que eu mais gosto dessa vida é que não existe um adeus final. Eu só digo, eu vejo vocês na estrada. O famoso see you down the road. E eu vejo, às vezes demora meses, anos, mas eu tenho certeza que verei, assim como verei meu filho. Tenho certeza. E aí o filme encerra com o dedicado aos que tiveram que partir. Nos vemos na estrada. Essa aí mesmo, ó, vou até bater palma. Palmas! Acertou, Coloca Michel, até acertou. palmas! E para mim isso traduz toda a essência do filme, né? O filme, ele, na verdade, ele fala, assim, sobre o nomadismo, isso é, claro, muito forte, mas, na verdade, ele está falando sobre luto, sobre vários lutos, de várias pessoas, né? E essa frase que é super emocionante, o momento que dá aquele nó na garganta, né, do Bob Wells, ele fala sobre ele ter perdido o filho dele, né? Sobre a morte do filho dele. Você vê a Fern com a perda do marido e da vida estruturada que ela tinha. A Swank com o tumor no cérebro, né? Então, nesse processo de se despedir da vida. A própria Linda May, ela também fala sobre como ela, enfim, ela
como ela cometeria suicídio, né? Como ela daria um ponto final na sua vida em algum momento. Então, para mim, ele é um filme sobre a morte, sobre a vida, né? E como cada um vive a sua maneira, cada um questiona a sua maneira, cada um tem uma visão e uma consciência sobre isso, né? A Swank, ela sabe que está doente, então ela planeja a sua última viagem para o Alasca, e onde ela dá a entender que vai colocar o ponto final na sua vida, e que ela está muito bem resolvida com isso. Então, para mim, é isso que mais pega, o teu questionamento sobre como você está levando a sua vida. E a Fern, depois que ela sai, que ela meio que foge, né, da possibilidade de uma vida estável, você percebe que ela começa meio que aproveitar mais a vida, né? Ela vai para aquele contato mais direto com a natureza, nadando nua, indo muito próximo do mar, aproveitando os lugares mesmo por onde ela está passando. Então, para mim, é um filme muito, muito, muito profundo, e que toda vez que eu assisti eu sei que novos insights vêm, porque mudou a fase da vida pra gente, mudou a nossa percepção sobre a vida, e assistir um filme desse calibre me faz rever e questionar muitas coisas em mim mesma. Então já sabemos que os destaques e a percepção final de Gabriele Welter é positiva, afinal foi a indicação dela. Já deixo aqui o agradecimento pela indicação do filme, gostei muito também, um filme que nos faz refletir, é um filme que mereceu ganhar como melhor filme, mereceu dar o Oscar de melhor direção para Chloe Zhao, ela fez um trabalho excepcional, bateu no peito e falou: esse é o meu projeto, eu vou fazer isso funcionar, vou fazer da forma que eu quero, né? Vou botar o que eu sei em prática. E muito merecido também o Oscar de melhor atriz para Frances McDormand. Já gostava muito dela, mais um filme muito bem estrelado por ela. Parabéns, minha. Então, destaque positivo aqui deste episódio. E Alan, qual foi aí a sua nota que não é nota? As considerações finais, né? Eu havia falado lá no início, um filme lindo em termos de imagem, belas fotografias, né, paisagens, que transmitem sensações que a gente gosta de sentir. Adorei o filme mesmo, né? Obrigado pela indicação, cara. Mas como eu falei lá no início, o que eu falei lá no início? Lembrei. Mas como eu falei lá no início, ele tem 5 ou 6 momentos assim, de diálogos, e que a gente pode até resumir em frases, que fazem com que a gente reflita, com que a gente pense, né, e dê aquela pausa no raciocínio para analisar como é que está a nossa vida, né? Então, ele é um filme reflexivo, talvez até um filme minimalista. As pessoas têm que ter uma certa sensibilidade para gostar desse filme, não é qualquer um que vai gostar, tá? Mas sim, valeu a indicação, vou passar essa indicação adiante. Muito bem colocado, Alan, essa questão do não é um filme para qualquer um. Não que queremos nos vangloriar de algo que temos que outros não, mas eu digo isso porque ele não é um filme... Ele não é um filme que tem bem certo um início, meio e fim, não tem uma problemática muito exposta. Ele é um filme que fala sobre sentimentos, é um filme que passa sentimentos, como eu sempre gosto de ressaltar. O filme é uma obra de arte, obras de artes, elas têm sempre o intuito de passar um sentimento, passar um valor, passar uma sensação. Às vezes, apenas uma sensação ela é necessária para fazer uma obra de arte expressar o que ela quer. Muita gente critica às vezes uma arte abstrata, mas às vezes ela quer passar apenas um sentimento, e ela consegue com esse filme passar uma enxurrada de sentimentos e de sensações. Nós nos sentimos íntimos com a personagem da Fern, com os problemas dela e com o dia a dia dos nômades também. Não, olha, Michel Martins, depois da agulhada, é o legítimo morde e assopra, né?
Depois da agulhada vem o momento Cortella. Aí vocês querem zoar as minhas frases, né? Tá bom, tô anotando aqui. Ou é a bipolaridade só, né? E o Michel é o cara que indica, hein? Antes de você indicar, eu preciso destacar mais uma vez o papel da Frances McDormand. Cara, sensacional. Mereceu ganhar o Oscar. Aliás, fez discurso emocionante lá também. Como Fern. Aliás, ela que deu o nome. Se não me falha a memória, talvez estou dando uma bola fora aqui no final, mas ela que deu esse nome para a personagem, que ela tinha esse nome já em mente, enfim. Tem toda uma história em relação a isso, mas não vou me alongar aqui. Mas sensacional. Olha, tira o meu chapéu, sem críticas, e tu não se invente em dar uma agulhada nela, Michel, porque daí ela vai ter problema comigo. Então tá bom, então já não vou criticar, já que Gabriele Welter pediu. Vamos então encerrando esse episódio do Clube do Filme com uma indicação minha. Vamos para um completo oposto, então. Se esse filme foi um filme com 5 milhões de dólares de orçamento, vamos para um que foi 150 milhões de dólares. Filme aí dirigido pelo Pete Docter e Kemp Powers, também ganhou Oscar no ano passado. É um filme aí da Disney, né? Soul, uma animação. Eu sei que vocês não estão habituados com animações, então é muito divertido. Vamos ver Soul, uma aventura com alma. Não, esse é o nome em português de Portugal, apenas Soul, né? Você encontra onde? Você encontra na assinatura da Disney Plus, apenas. Aí, como é um filme da Disney, ele tem apenas neste local. Tudo bom? Eu tava esperando você indicar esse filme, é muito bom. Já assisti, é muito bom e assisto de novo. Não, e tem, Jaguar. e tem uma história interessante sobre esse filme aí. Mas a gente conta no próximo episódio. Né? Exato. A gente se vê no próximo episódio do Clube do Filme, então falando sobre o filme Soul, animação que está disponível aí na Disney Plus, filme de 2020. Até mais! Valeu! Beijo, tchau!